Nos próximos minutos eu quero muito que você acompanhe a minha linha de raciocínio aqui sobre a última e quinta temporada de Stranger Things. Eu acho que essa temporada foi uma temporada complexa e foi um final complexo. Eu não falo no sentido do tema da coisa, mas em como ela se desenrolou, se ela é boa, se ela não é. Eu acho que aqui a gente não pode resumir essa temporada apenas a um vídeo de 1 minuto e meio do TikTok falando se é boa ou ruim. É muito mais complexo do que isso. Desde o lançamento do volume 2 de Stranger Things, gente, a quantidade de gente postando qualquer coisa negativa sobre a série, falando por falar realmente ali nas redes sociais, no TikTok, foi algo impressionante e me chocou bastante. Dito isso, muito desse lixo, muito desse barulho veio sim de coisas que a série produziu, de coisas mal produzidas da série, de coisas que a série realmente não foi o melhor nível possível. Esse volume 2 e a última temporada na sua totalidade. Então com isso gerou muita frustração. Com muita frustração na internet hoje em dia a gente gera esse monte de barulho, esse monte de lixo criado por criadores de conteúdo por aí. Mas a gente transformar todos esses erros que essa temporada teve em um erro completo, de falar que nada lhe prestou, me parece muito desonesto. Houve momentos bons sim, apesar de terem sido quase soterrados ali pelaquela gritaria digital toda que estava sendo criada. Ao longo da temporada, tudo aquilo que fez Stranger Things ser legal e faz a gente querer ver mais, tudo foi meio que esquecido nessa última temporada. Aquela sensação das primeiras temporadas, daqueles diálogos genuínos, aquela relação de amizade entre aquelas crianças, aquela coisa de pessoas super diferentes se conhecerem, pequenos momentos, como por exemplo um pequeno jogo de RPG num porão, foram deixados de lado. E o desenvolvimento emocional, dramático dos personagens foi completamente descartado durante toda a temporada. E no lugar disso veio inúmeros planos, inúmeras cenas de ação completamente desnecessárias. Foram incontáveis cenas, incontáveis momentos de planos sendo criados, planos mirabolantes feitos ali pelos personagens. Planos esses que eram vistos pelos roteiristas como geniais. Eles forçavam na nossa cabeça de mostrar, olha que ideia boa, olha que ideia genial, olha que cena de ação maravilhosa. Realmente tentavam forçar apenas, mas essas cenas acabavam que não tinham nenhum tipo de peso. Sem desenvolvimento ali dos personagens e presos a um looping criativo, foi assim que a série foi soterrada em seus 7 primeiros episódios. E o que acabou sobrando são várias cenas vazias, várias cenas de ação vazias, porque você ali não teve nenhuma carga dramática para nenhum dos personagens envolvidos. E não, definitivamente não é por isso que eu assisto a Stranger Things. Mas, como eu falei, não significa que a série não tenha tido pontos altos. Como, por exemplo, a Holly, a adição da Holly, né, a irmã do Mike. Cara, que baita adição a série, que baita personagem interessante, que personagem legal, que atriz boa, né? A atriz é muito boa, a atriz mirim, sensacional. Ela atua muito bem, as cenas dela dentro da mente do Vecna são muito interessantes. E por falar em Vecna, o Vecna continua sendo um baita vilão. Assim como foi na quarta temporada, pra mim ele é a melhor parte dessa temporada. Bem desenvolvido, amedrontador, realmente dá medo ali. Você fica realmente sentindo que ele vai matar alguém, apesar disso nunca acontecer em Stranger Things. E mesmo dentro daquele caos que a série estava criando, aquele monte de cena de ação, eles conseguiram nesse último episódio ainda dar um pouquinho mais de drama para esse personagem. Além de que o Will, ele teve talvez a melhor cena dessa temporada inteira, que é a cena em que ele descobre os seus poderes de entrar ali na mente do Vecna. Realmente ele foi impressionante. Foi uma cena complexa, uma cena muito bem feita. O grande problema é que a gente chega esse último episódio com um peso enorme de conseguir desenvolver tudo que não foi desenvolvido com esses personagens antes e fechar todos esses arcos de maneira corrida, em 2 horas apenas. Personagens como, por exemplo, a Eleven e o Mike foram completamente escanteados durante a temporada inteira, agora no último episódio finalmente tem a luz que merecem, finalmente colocam ali atenção para eles. Mas será que dá tempo de você desenvolver tanta coisa em apenas 2 horas? Acho que não. E isso vai se refletir em seu encerramento. Toda aquela batalha final gigantesca não tem peso, não tem tensão nenhuma. O que parece muito mais uma cena vinda dos Vingadores do que de uma batalha no Stranger Things, que era para ser mais pé no chão, mais com aquelas crianças tentando ser mais inteligentes que os grandes vilões. O retorno do Devorador de Mente, gente, era a coisa mais óbvia do mundo. Óbvio que iria acontecer. Eu achei que eles tentariam pelo menos de uma forma um pouquinho mais criativa, um pouquinho mais diferente. Apenas com uma cena com um bichão grande, um bicho gigante atacando eles. Algo que não trouxe impacto nenhum, na minha opinião. E aí temos a cena de uma super criatura de tamanho de um prédio enfrentando nossos super-heróis, que no caso são apenas crianças. Então a nossa suspensão de crença tem que ser enorme para essa cena. Como eu falei, isso não é Stranger Things, isso é Marvel.
Nada contra os filmes da Marvel, eu adoro algum deles. Mas, gente, tem filmes e filmes. Esse tipo de cena não se encaixa com Stranger Things, com o que Stranger Things é. Essa grande cena de ação com um bicho gigante, com crianças atacando com estilingue, literalmente uma cena do Lucas com estilingue atacando o bicho, assim. Foi coisas que não se encaixam, na minha opinião, ali. E pra piorar, gente, tudo isso, a cena fica brincando com possíveis mortes que foram alimentadas pelo TikTok. Então várias pessoas no TikTok falam, o Steve vai morrer. Então eles vão lá, o que eles fazem na série, tem uma cena que o Steve quase morre, tem um corte pra preto pra deixar todo mundo tenso. E é na verdade nada mais do que uma cena barata, um corte barato, uma edição barata pra deixar todo mundo tenso, falando, ó, eu acertei a teoria, e no final das contas não acontece nada, sabe? Deve ter certa vergonha alheia ali. E no final das contas, toda essa ação, toda essa cena gigantesca com o Devorador de Mentes e com Vecna se resolve muito facilmente. O clímax, no final das contas, é completamente anticlimático. E quando tudo parece encaminhado, vem ali a cena do sacrifício, entre aspas, de Eleven, ali ao som de Purple Rain. E vou ser muito sincero, me xinguem, mas não me emocionou nem um pouco. Pelo contrário, o uso da música eu acho que foi em detrimento ali daquela cena. Eles que são tão bons em usar músicas pop, música nos anos 80, nesse caso pra mim não funcionou. Porque Purple Rain tem uma força tão grande como música sozinha que me tirou completamente a atenção em todo ali que estava acontecendo, aquele grande sacrifício da Eleven, que também, na minha opinião, eu já sabia desde o começo, quando estava acontecendo, que não seria definitivo, e foi exatamente o que aconteceu. Então, nenhuma morte significativa realmente acontece no final das contas, como já esperado. E isso não me incomoda, de verdade, nenhuma morte acontecer na série não me incomoda, porque a série nunca foi Game of Thrones, Stranger Things sempre foi esse tipo de série, então não me incomoda e não tinha razão do porquê você matar um personagem ali, na minha opinião. E o resultado é uma batalha final, sem gosto, sem tempero, um encerramento que eu esperava que teria muito mais ousadia pra uma série que sempre foi ousada, sabe? Porém, como eu falei, nem tudo é ruim. E a gente chega nos seus últimos 40 minutos. E o seu epílogo é simplesmente sensacional. A melhor parte dessa temporada e uma das melhores partes da série como um todo. E ironicamente ela salva o final. Ela salva todo o final da temporada e fecha a temporada muito bem. E me arrancou lágrimas, assim, de verdade. Quando a série bota o pé no chão, volta a Hawkins, coloca ali os seus personagens onde deveriam sempre estar, ali tudo volta ao normal. Tudo volta a ter luz. O roteiro melhora, os diálogos melhoram, os personagens melhoram, a gente tem desenvolvimento, a gente tem os atores brilhando com atuações muito melhores e tudo isso me fez ficar muito feliz com o final. E os personagens, o mais importante, voltam a ser o centro da narrativa, que é o que eu sempre mais amei em Stranger Things, é exatamente isso que acontece. Pra mim sempre foi o mais importante a relação entre esses caras que não tem nada a ver, entre os nerds, os valentões, a princesa da escola, que se juntam, que não tem nada a ver e voltam e continuam sendo amigos, mesmo sendo super diferentes, eles vão lá e se juntam. Sempre foi sobre amigos ali, crianças jogando RPG num porão, gritando um com o outro, sendo criativos, contando histórias. Stranger Things sempre foi sobre essa relação, sobre esse tipo de coração. Monstros, dimensões paralelas sempre foram um pano de fundo para tudo isso que estava sendo contado. Nunca o foco da história. Enquanto eu assisti esse epílogo, eu me emocionei extremamente, porque eu sempre me vi, desde os meus 15 anos de idade, eu sempre me vi nesses personagens. Então foi algo que me emocionou ver eles dessa forma de novo, da forma que eu sempre quis ver eles novamente. E a sensação que ficou foi de oportunidade perdida, de que Stranger Things na quinta temporada poderia ter sido mais disso do que de várias cenas de ação da Marvel. Aquilo que mais amamos em Stranger Things foi ignorado durante horas e horas e horas da última temporada para apenas ser relembrado nos últimos minutos, sabe? Parece aquela pessoa que era uma pessoa incrível, uma pessoa maravilhosa, super diferente, que do nada se perdeu ali no meio do caminho, começa a tomar decisões horríveis, mas que no seu leito de morte, nos últimos respiros, ela se lembra disso. E começa a soltar pequenos vislumbres que ainda continua sendo aquela pessoa. Essa foi a minha sensação com Stranger Things. Estranha, muito, mas ainda assim, na minha opinião, foi satisfatória. Por incrível que pareça, esses últimos 40 minutos me deram a sensação de conclusão. Conclusão dos arcos, conclusão desses personagens que eu tanto amo. Mas sinceramente eu daria tudo pra ter 12 horas de conteúdo de Stranger Things que fossem mais assim, que não fossem mais Marvel como a gente teve, que fossem mais focados nos personagens como foram esses últimos 40 minutos. Queria mais personagens, queria mais Stranger Things raiz. Foram 10 anos, gente, 10 anos. Muito tempo. Muito tempo foi investido, muita emoção foi investida naquilo. Então, óbvio que veio um pouquinho de decepção, mas em felicidade por eles terem fechado esses arcos também. E eu sou grato muito por essa série ter me dado tantos momentos maravilhosos, ter me ajudado em alguns momentos assim muito específicos, e especialmente aqueles momentos em que nesses 40 minutos, apenas 40 minutos dessa última temporada, me lembraram de coisas que eu vivi lá em 2015.